Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, assim, o assunto de hoje são os direitos da personalidade. Na verdade, é o último assunto do Direito Civil 1 que a gente trabalha nesse primeiro período do curso. E ele é desdobrado, na verdade, em 4 aulas, tá? Em 4 tópicos. A gente vai trabalhar o primeiro tópico, que são basicamente os termos de conceito, natureza jurídica, titularidade. E aí, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre a classificação, sobre as características desses direitos da personalidade. Né? Então, nessa primeira semana, né, serão gravadas 2 aulas, e na semana que vem as últimas 2 aulas que a gente vai tratar, aí sim, né, da tricotomia do direito da personalidade. Então, falando agora nessa parte introdutória dos direitos da personalidade, é importante a gente fazer um breve conceito e, em cima disso, alguns desdobramentos, né? Então, os direitos da personalidade são aqueles que têm por objeto basicamente o que? Os atributos físicos, os atributos psíquicos da pessoa humana e os atributos também morais, né? Mas isso não só das pessoas em si, mas também dessas pessoas em suas projeções sociais, como se apresentam perante os demais, né? Por isso que se fala muito na moral, por isso se fala muito na integridade psíquica, por isso se fala muito no direito e na proteção à imagem desse cidadão, dessa pessoa, tanto física quanto jurídica, né? Lá na frente a gente fala um pouquinho sobre a titularidade, e aí é fácil compreender isso também, mas basicamente são isso, tá? É a proteção que se dá a esses 3 atributos, físicos, psíquicos e morais, tá? Que logicamente compõem essa tricotomia dos direitos da personalidade. É claro que, se for falar da natureza jurídica desses direitos da personalidade, a gente precisa tratar um pouquinho sobre a questão de algumas correntes jurídicas para a gente compreender qual é o entendimento geral que se tem a respeito desses direitos. Por quê? Porque é algo muito amplo. Não existe, por exemplo, uma lista específica, muito embora alguns doutrinadores ainda tentam, né, estabelecer de forma taxativa quais são os direitos da personalidade, mas são muito amplos, né? Se for analisar, não é apenas a vida, não é apenas a integridade física, a integridade psíquica ou moral. Não, os direitos da personalidade é tudo o que compõe, tudo o que trata do ser humano, né? Da pessoa natural e, eventualmente, no que couber, da pessoa jurídica também. Até do nascituro, se a gente for analisar um pouquinho com mais afinco o artigo 2º do Código Civil. Mas para falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente não vai falar nesse momento ainda, assim, na semana que vem, sobre o direito à vida e, basicamente, se o direito à vida, a pessoa ela tem o direito sobre si mesma, e se fosse assim a gente poderia falar que a eutanásia é um direito que deve ser preservado, que deve ser respeitado, né? E alguns logicamente entendem que a eutanásia não é um direito que cabe à própria pessoa, né? Então já aí a gente já consegue ver o tamanho de toda essa turbulência causada em razão de uma eventual interpretação a respeito desse direito que a pessoa tem, né? Então, pensando um pouquinho sobre isso e falando um pouquinho da natureza jurídica, né, a gente tem que sempre perguntar, quando se trata de natureza jurídica, o que é isso para o direito, né? Então, isso é a natureza jurídica. Então, o que são os direitos da personalidade para o direito? Para a gente compreender um pouquinho melhor isso, a gente precisa falar um pouquinho dessas correntes. A primeira corrente é a corrente do justnaturalismo e a segunda corrente é a corrente do positivismo. E aí, é claro, existe um desdobramento, né? Alguns falam que é basicamente uma consequência do positivismo, outros entendem como uma terceira corrente, que é a corrente do realismo jurídico, né? Mas a primeira delas, que é o chamado justnaturalismo, diz basicamente que é um direito baseado na moral, na ética, né, nos costumes de povos, de sociedades. E justamente Tomás de Aquino, no século XIII, já falava que esses direitos da personalidade, ou os direitos de modo geral, né, a base jurídica de uma nação, de uma sociedade, ela se baseia no divino. Então, basicamente, se existem normas, essas normas impositivas, de modo coercitivo, são baseadas em preceitos divinos, né? Kant, recentemente, bem mais recente que Tomás de Aquino, já trabalhava
não esse positivismo transcendental ou teológico, mas um justnaturalismo mais moderno, transcendente, como se fala a própria doutrina, né? Por que isso? Porque ele trata o justnaturalismo como leis que não emanam de um poder divino, mas sim da própria razão humana. Então, o que é o justnaturalismo? Não importa se existe uma norma escrita. O justnaturalismo significa dizer que se aquilo não é moral, se aquilo não é ético, se aquilo não é voltado ao indivíduo, né, como pessoa natural, nem norma é. Basicamente é isso. Então o justnaturalismo significa é o direito natural, né? Justnaturalismo. E baseado nisso a gente consegue fazer um pequeno contraponto, né, sobre o positivismo. Já o positivismo, portanto, é a própria lei, é a força impositiva de modo coercitivo de uma lei. Então se existe uma lei, né, positivada, portanto uma norma escrita, estabelecida por quem de direito, né, as casas de leis responsáveis por esse ordenamento jurídico escrito, eles são baseados, na verdade, a grosso modo sim na vontade popular, mas que muitas vezes atendem a outros interesses, como interesses econômicos, interesses políticos, e não apenas os interesses de um indivíduo ou este indivíduo inserido dentro de uma sociedade. Então, baseado nessas perspectivas de positivismo jurídico, existem várias pequenas correntes dentro desse positivismo jurídico, como o ceticismo jurídico, como o positivismo conceitual, o positivismo ideológico, né? Basicamente o que significa dizer? O positivismo ideológico é aquele que o que importa é a norma, independentemente da moral, independentemente dos costumes, independentemente do povo, do indivíduo, da pessoa em si. Se a norma tem que ser cumprida, se a norma tem que ser respeitada, independentemente das suas consequências, né? Por quê? Porque ele é baseado numa ideologia, tá? E se é uma ideologia, é uma corrente ideológica, né? A ideologia em si não chega a ser crítica a ponto de dizer se isso é certo ou se é errado. Se é norma, independentemente de ser justa ou não, tem que ser cumprida. Já o positivismo conceitual já é um pouco mais realista. Por quê? Porque ele basicamente ele adota a lei, a norma, mas de forma conceitual. Ela tem que aplicar essa norma a um caso concreto. Pensando dessa forma, a gente já passa para uma terceira parte, que é a do realismo jurídico. Só que o realismo jurídico não é basicamente uma norma baseada muitas vezes em costumes, na própria sociedade, com um foco, né, na moralidade ou na eticidade. Né? Por que isso? Porque o realismo jurídico é basicamente a aplicação da norma ao caso concreto, por isso é conceitual. Então não se pode estabelecer uma norma sem que ela tenha, sim, valores morais, princípios, né, devidamente respeitados, se você não consegue aplicá-la. Então, basicamente, quem faz o realismo jurídico? As decisões judiciais, né? Sejam as de primeiro grau, não recorríveis, obviamente, né? Aquelas que não são recorridas, que transitam em julgado, ou até mesmo as dos próprios tribunais, que às vezes até mesmo reformam as decisões de primeiro grau, mas que invariavelmente, em determinado momento, vão transitar em julgado. E aí sim, farão norma àquele caso concreto. Esse é o realismo jurídico. Então, basicamente, o realismo jurídico é sim o positivismo, porque vai se basear numa norma, mas ele vai entender se essa norma se aplica àquele caso concreto e como aplicá-la naquele caso concreto. Né? Costuma-se ter alguns exemplos, por exemplo, para a gente diferenciar de forma bem fácil assim, o justnaturalismo e o positivismo, por exemplo, né? Vamos imaginar o justnaturalismo como... Imagine vocês, saindo um pouquinho do direito, né? Um professor de Direito Civil 1 da Faculdade Mater Dei do período matutino, né? Ele é um professor estudioso, esforçado, né? Mas é um péssimo professor. Os alunos avaliam ele como um péssimo professor. Enfim, né? Vamos hipoteticamente pensar dessa forma. Ora,
Se ele tem todas as qualificações para ser professor, mas os alunos avaliam ele como um mau professor, se fosse pelo justnaturalismo, ele não seria professor, ponto final, né? Porque não tem as competências e atribuições necessárias para ser um bom professor. Se a gente for pensar de outro modo, né, em razão do positivismo, o positivismo vai estabelecer quais são os requisitos para se tornar um professor. Basicamente, o estudo, a formação acadêmica, né, a experiência, independentemente da competência. Então, não importa se é bom ou se é ruim. É professor porque a lei assim determina. Os requisitos que ele atende assim determina e ponto final. Então, é claro que o realismo jurídico tem uma terceira interpretação, né? Uma corrente que, na verdade, relativiza um pouco esse positivismo, de certo modo, ideológico, né? Ou seja, é a lei pela lei e ponto final. E, é claro, a gente também costuma utilizar bastante como exemplo, e aí sim fazendo um contraponto do justnaturalismo e do positivismo ideológico, que é bem importante também, em contraponto com o positivismo conceitual, que é muito observado na doutrina esse exemplo, porque ele é bem elucidativo, que trata do julgamento de Nuremberg, né, no ano seguinte já ao término da Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente for analisar o julgamento de Nuremberg, esse julgamento ele estabelecia, primeiro, a legitimidade da norma jurídica nazista alemã. Por que isso era importante se determinar? Porque muitos nazistas, os membros do Terceiro Reich, eles cumpriam a lei. Ainda que essa lei fosse antissemita, ainda que essa lei fosse considerada posteriormente uma barbárie, mas era lei. Então, se fosse analisar pelo justnaturalismo, nem a norma jurídica alemã nem lei seria. Já se fosse analisar, inclusive de acordo com a defesa dos membros do Partido Nazista, que eles invocaram o positivismo ideológico, ou seja, não importa se é moral, não importa se é certo ou se é errado, não importa se é ético, o que importa é que é lei, e ela foi cumprida. É claro que se a gente for basear tanto no justnaturalismo, não se aplica, porque mal ou boa era a norma, mas também não pode se aplicar ao positivismo ideológico, porque independentemente de ser má, nós vamos aplicá-la porque é lei. Então, é claro que nesse ponto especificamente se baseou num positivismo conceitual. Isso significa dizer, é norma? Sim, mas essa norma atenta contra os indivíduos, ele atenta contra o direito da personalidade, sim, que transcende a qualquer coisa, como o direito à vida, o direito à liberdade, sim, ele implica numa violação explícita a esses direitos, mas não estava na norma. E por isso mesmo é que esse positivismo, por si só, ele foi perdendo muita força, né? Principalmente depois desse julgamento, porque consideraram, sim, uma barbárie a lei pela lei. Porque não se pode estabelecer uma soberania baseada única e exclusivamente numa norma, porque aí sim você está, na verdade, desrespeitando e violando direitos básicos de personalidade de todo cidadão. Então, é claro, se a gente for analisar dessa forma, tanto a doutrina alemã, ou vamos imaginar o fascismo italiano do Mussolini, enfim, o stalinismo, o leninismo, todas essas correntes, né, ditatoriais, elas se baseavam de certa forma num positivismo ideológico. Independentemente do que se trata o direito da personalidade ou o direito do cidadão, do indivíduo de modo geral, a lei é que estabelece. E a lei muitas vezes, obviamente nesses casos de regimes ditatoriais, simplesmente impostas por vontade do seu ditador. Então é claro que por conta disso houve um desdobramento a respeito desse positivismo por si só, e sim estabelecê-lo como um positivismo conceitual, né? E aí sim essa terceira corrente, um desdobramento desse positivismo conceitual, que é o realismo jurídico, né? Se existe uma lei, ela pode ser uma lei baseada em costumes, baseada muitas vezes na ética, na moral,
mas a jurisprudência é que vai estabelecer, isso de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, se aquela lei ela se aplica ou não se aplica a determinado caso. Né? Se fosse, por exemplo, como no Reino Unido, que nós sabemos, né, a importância do direito consuetudinário, nos Estados Unidos a importância da jurisprudência, né, a verificação dos casos já julgados para aplicação em casos novos, e o entendimento, a interpretação dessa norma como se faz no direito brasileiro, que é através dessas decisões. Então o realismo jurídico é um realismo muito mais presente no Brasil, através de um desdobramento, o desdobramento de Bobbio não tanto, porque ele tratava mais do positivismo ideológico, mas sim o de Kelsen, né, que ele fala aí sim de um ceticismo jurídico. Né? É importante, inclusive, quem puder ler a obra de Kelsen, ou então para entender Kelsen, para que a gente possa compreender dentro do ordenamento jurídico as 4 faces do positivismo. Né? E basicamente essa então é a natureza do direito da personalidade. Né? Se a gente for analisar apenas do justnaturalismo, pode faltar um pouco justamente de aplicação da proteção desse direito. Se falarmos exclusivamente do positivismo jurídico, pode faltar a justiça, né? A presença dessa norma, não divina, mas ideal para ser aplicada ao cidadão. Por isso se desdobra no chamado realismo jurídico, que é muito mais atual, muito mais coerente no aspecto social. E aí, claro, em resumo, 3 frases para a gente compreender um pouquinho sobre essas correntes. A primeira diz que é direito à norma se ajusta. Ponto. Então esse é o justnaturalismo. Se a gente falar um pouquinho sobre a corrente positivista, poderia falar que é direito à norma mesmo quando injusta. Então é a lei por si só, né? Mesmo aquela velha frase em latim, né? Dura lex sed lex, né? É dura, mas é a lei. E o realismo jurídico, né? Que se fala, é direito à norma justa ou injusta que decidir o caso. Então essa é óbvio que é um desdobramento muito mais profundo, muito mais prático, muito mais moderno a respeito da norma jurídica. Né? E por fim a questão da titularidade, gente. Então assim, a titularidade, quem são os titulares do direito da personalidade? Então claro, né, o ser humano, a pessoa natural, né, e o nascituro. Então basicamente esses dois, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa jurídica. Então se a gente for falar do artigo 2º do Código Civil, o que ele fala? Olha, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Portanto, é claro que o nascituro também tem um direito reconhecido, protegido, né? Porque a personalidade jurídica se adquire com o nascimento com vida, mas aquele direito do nascituro fica protegido. Portanto, sim, é um direito da personalidade cujo nascituro pode, sem dúvida alguma, ser titular, se eventualmente esse direito, a própria vida ou a expectativa de nascimento com vida seja de certa forma violado, seja de certa forma ameaçado. Então, obviamente, o nascituro também tem esse direito protegido. E por que a pessoa jurídica? Né? Se a pessoa jurídica é um ser de existência ideal e não de existência real, pelo simples fato de que o artigo 52 do Código Civil estabelece da seguinte forma: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. É claro, como a gente já falou em outras vezes, né, a pessoa jurídica não pode casar, né, ela não pode se divorciar, ela não tem a existência real, ela não tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, a pessoa jurídica ela tem direito à imagem. Né? Então, claro, no que couber, aplica-se às pessoas jurídicas todo esse regramento que diz respeito aos direitos da personalidade. Então, basicamente, os titulares dos direitos da personalidade, que têm por objeto, né, os atributos físicos, psíquicos e morais, são a pessoa natural, como um todo, qualquer pessoa viva, né? O nascituro, porque a lei põe a salvo os seus direitos antes do nascimento, mas desde a sua concepção, e a pessoa jurídica, segundo o artigo 52 do Código Civil, no que couber. Ok? Então essa é a primeira parte. Já na próxima aula, só pegando aqui o próximo tópico, nós vamos falar sobre as características, né, dos chamados direitos da personalidade, que são absolutos, gerais, extrapatrimoniais, indisponíveis, imprescritíveis, impioráveis e vitalícios, tá? No próximo tópico. Até lá, gente.
Tchau, tchau.